o que é que pode e o que não pode no dia das eleições? E aí eu digo não só ao eleitor, mas também ao candidato. O que é que pode e o que não pode no dia das eleições? Bom, maravilha pergunta, prazer estar aqui com você, com os amigos aqui da Sociedade News, do Conecta News, a Rádio Sociedade aqui feira. Bom, o eleitor pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa, de preferência pelo candidato. Então, o que é que isso significa? O eleitor pode levar a bandeira, pode colocar uma camisa do candidato, pode botar um boné, pode adesivar sua roupa, tudo isso. O que ele não pode é distribuir material de campanha, é fazer aglomeração com outros eleitores para apoiar um candidato, porque aí a manifestação deixa de ser individual. Ele não pode usar carro de som, não pode colocar o jingle para tocar, por exemplo, no celular, na fila da votação, porque seria aí uma manifestação barulhenta. Nada disso ele pode, que caracterizaria boca de urna, e a boca de urna é crime eleitoral. O candidato também tem essas mesmas vedações, mas além disso, em relação ao candidato, é importante destacar, ele não pode patrocinar transporte irregular de eleitores. Apenas a Justiça Eleitoral é que pode fornecer o transporte gratuito de eleitores em rotas já pré-determinadas, e os próprios municípios oferecerão transporte gratuito de eleitores por determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas um candidato, por exemplo, colocar um ônibus, colocar um van à disposição de eleitores para o transporte, isso é crime eleitoral também. Então não pode. O candidato também não pode distribuir alimento, não pode distribuir brinde, não pode fazer comício, carreata, passeata, nada disso. Distribuição de brinde não pode em momento nenhum da eleição. Mas carreata, passeata pode até o sábado. No domingo já não pode mais, porque caracteriza a boca de urna. Também há o impulsionamento de anúncios na internet, né? Os candidatos podem fazer até a próxima sexta-feira. No domingo já não vai poder mais. Então, domingo é o dia da eleição, é um dia em que se permite a manifestação individual e silenciosa do candidato, do eleitor, mas não se permite mais a propaganda eleitoral ostensiva. E também, compra de voto, evidentemente, é crime eleitoral, transporte irregular de eleitores também, como eu acabei de destacar. Certo. No período eleitoral, em alguns domicílios eleitorais, a Justiça Eleitoral proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica. Haverá alguma coisa em relação a isso aqui para a região de Feira de Santana? Quando tem, como é que funciona essa proibição? É tipo assim, eu votei, eu já posso beber? Ou o dono do bar, por exemplo, eu já votei, eu já posso vender? Enfim, como nos casos, ou nos locais, nos domicílios eleitorais, onde não é permitido, como é que funciona? Boa questão também, ali. Na verdade, a lei não prevê a lei seca, ela não existe na lei. O que existe é o poder do juiz eleitoral de manter as ordens dos trabalhos eleitorais. Então, diante dessa regra geral de manutenção da ordem, o juiz eleitoral eventualmente pode determinar a lei seca, que significa basicamente o quê? A proibição do comércio de bebida alcoólica durante o horário da votação, das 8 da manhã até as 17 horas. Eventualmente, alguns juízes fazem isso, tem sido cada vez mais raro isso acontecer. Geralmente, essas determinações, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, acontecem a partir da sexta-feira, já avisando o domingo, não é? O juiz anuncia na sexta-feira. Então, por enquanto, como ainda estamos na quarta-feira, não temos nenhuma notícia ainda de que haverá alguma determinação nesse sentido na região de Feira de Santana, mas havendo basicamente o que se proíbe é o comércio da bebida. Não é? Então, é aquela história. É uma regra que termina até sendo um pouco ineficaz. Porque se o eleitor, por exemplo, bebe em casa, se ele compra a cerveja no sábado e vai beber em casa, não está proibido. E, basicamente, a intenção é que não haja desordem no dia da eleição. Mas a desordem vinculada ao comércio não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Né?
E lembrando que o eleitor que provocar desordens, independente se for em virtude de bebida ou qualquer outro motivo, desordem nos trabalhos eleitorais, por exemplo, um eleitor que chega no local de votação, na escola onde vai votar, e cria uma confusão, ele pode sim ser preso em flagrante. Porque embora desde a última terça-feira, desde ontem, existe uma regra limitando a prisão dos eleitores, essa limitação não é absoluta. Então, o eleitor que pratica crime, seja crime eleitoral ou crime comum, e que seja flagrado realizando o crime, poderá ser preso. E existe esse crime de desordem dos trabalhos eleitorais. Então, o eleitor que promover desordem no local de votação, confusão, pode ser preso em flagrante. Falando sobre essa questão da prisão, né? Eu iria abordar isso, mas o senhor já deu uma pincelada, né? Mas o senhor falou aí na questão de algo próximo ao que seria, vamos dizer assim, um crime eleitoral. Porque se você comete, você cria uma desordem dentro de um local de votação, isso seria um crime eleitoral, certo? Isso. Então, mas com relação aos outros crimes, como é que funciona essa questão da prisão, mesmo para o cometimento do crime em flagrante? No caso, o eleitor ele ainda pode ser solto, porque no caso é o juiz eleitoral que vai definir, não é isso? Como é que funciona? Bom, na verdade, o que acontece? A própria lei já define, dizendo que prisões em flagrante por qualquer crime são permitidas. Então, um cidadão que é preso, por exemplo, por estar roubando, por estar praticando um homicídio, por estar estuprando uma pessoa, esse cidadão vai ser preso em flagrante pela polícia, normalmente, e não vai ser solto, não vai ser solto para votar. Ele vai ser submetido ao processo penal comum, vai ser submetido à audiência de custódia, conforme prevê o Código de Processo Penal, e poderá ser solto ou não a depender da decisão do juiz. E aí não é o juiz eleitoral, é o juiz criminal mesmo. Então não é o juiz eleitoral. O juiz eleitoral é o crime eleitoral. Para o crime comum, o juiz comum, que não é o eleitoral, o juiz criminal. E há essa autorização para que a prisão seja feita. O que está impedido agora é aquela situação, por exemplo, que a gente viu na semana passada, daquela influenciadora digital, que a justiça determinou a prisão preventiva. Essas prisões preventivas, que não representam flagrante delito, ou que não representam prisão em virtude de condenação criminal, essas já estão suspensas até a próxima terça-feira. Então, por exemplo, um influenciador digital que esteja participando de um esquema ilícito de apostas, como a gente viu nos últimos dias, a notícia no noticiário nacional. O juiz não pode determinar a prisão dele agora. Tem que esperar passar as eleições. Né? Agora, se houver um flagrante de um crime qualquer, seja crime eleitoral ou crime comum, pode haver a prisão. Também, da mesma forma, se o sujeito é condenado de forma definitiva, pode começar a cumprir a pena e a prisão pode ser efetuada. Só essa prisão cautelar que a gente chama é que está impedida de acontecer nessa semana. Certo. Vamos a uma pergunta assim que a priori parece uma pergunta muito simples, parece uma coisa assim, mas tem muita gente que se bate com isso, não é? É algo já mais relacionado à votação, ao eleitor. Com quais documentos o eleitor ele pode comparecer ao local de votação para ter o direito ao voto? Além do título, claro. Pois é, essa é uma pergunta muito importante, porque na verdade a lei estabelece que obrigatoriamente o eleitor deverá levar um documento oficial com foto, e o título não tem foto. Se o eleitor for só com título, ele não consegue votar. O título tradicional, aquele impresso, né? Mas ele poderá votar se ele levar a carteira de identidade, por exemplo, com a foto, a carteira de motorista, a carteira de trabalho, o passaporte, a carteira profissional, por exemplo, carteira do OAB, carteira do CREMEB, do CREA, todos esses documentos. Ou então, ele poderá também votar se identificando com o aplicativo e-título. O aplicativo e-título,
para quem fez a biometria, e 90% dos baianos já fizeram a biometria, tem a foto do eleitor. E esse aplicativo, que é oficial do TSE, com a foto do eleitor, ele serve como documento de identificação. Então é interessante o aplicativo título por vários motivos. Primeiro, porque pode servir de instrumento de identificação do eleitor. Segundo, porque o eleitor, através do título, ele poderá saber exatamente a sua situação para votar domingo, onde é a sua sessão eleitoral. Tem inclusive um mapa que o eleitor pode ir lá acompanhar para poder chegar ao local exato para votar. E aquele eleitor que não puder votar, ele poderá utilizar ainda o e-título para fazer a justificativa da ausência. No próprio domingo, o eleitor que não estiver na sua cidade, na cidade onde vota, ele poderá justificar a ausência através do e-título. Se ele estiver na mesma cidade, ele não vai conseguir, mas consegue a partir da segunda-feira. Agora tem um detalhe muito importante. O aplicativo e-título ele não estará disponível para downloads no domingo, para baixar no seu celular, só até o sábado. Então é importante o eleitor fazer isso logo, né? Baixar logo o aplicativo. Inclusive a versão antiga do aplicativo não vai funcionar. Então é importante o eleitor baixar, mesmo quem já tem, para poder fazer a atualização do aplicativo. E aí usar o aplicativo normalmente no próximo domingo, na hora de votar. Lembrando que o uso do celular, ele é proibido dentro da cabine de votação. Você pode chegar na sessão eleitoral com o celular, entrega o celular ao mesário e vai votar. E o mesário depois te devolve. Então você pode usar o celular, mas dentro da cabine de votação não. Certo. O senhor já respondeu e ia perguntar sobre essa questão da justificativa do voto, visto que nas eleições municipais nós não temos o voto em trânsito, mas o senhor já respondeu aí, né? Eu vou lhe perguntar uma outra coisa para a gente finalizar, que me veio aqui agora. Muitas vezes assim, porque a Justiça Eleitoral ela seleciona com antecedência as pessoas que vão participar, né? Que vão trabalhar ali nas eleições, né? Ali como mesário, enfim. Duas perguntas. Quais são as vantagens, visto que não é um trabalho remunerado, né? Então, quais as vantagens de que a Justiça Eleitoral ela concede a quem trabalha nas eleições, e se pode acontecer uma situação seguinte, porque já me diz que isso é uma coisa coisa do tempo dos meus avós que diziam, né? Tu não vai votar cedo não, porque se faltar um mesário, tu vai ser escolhido e tu vai ficar lá, né? Então assim, quais os benefícios de se trabalhar na eleição e se esse tipo de situação pode acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar da parte boa, os benefícios, né? O benefício é que a cada dia trabalhado para a Justiça Eleitoral, o cidadão tem direito a 2 dias de folga no trabalho. A lei estabelece isso. Tanto para quem é funcionário público, como para a iniciativa privada. É um direito do cidadão. Então, se você trabalha no primeiro turno, depois trabalha no segundo turno, por exemplo, aí já são 4 dias de folga. O dia de treinamento também, mais 2 dias de folga. Então, o indivíduo que faz o treinamento, trabalha no primeiro turno, trabalha no segundo, se tiver o segundo turno, ele tem uma semana de folga praticamente. Então é uma vantagem. Tanto é que muita gente hoje busca a Justiça Eleitoral para querer ser mesário e ter essas folgas depois, né? Principalmente funcionários públicos, que têm uma maior facilidade para tirar essas folgas. Então essa é a principal vantagem. Tem a vantagem também de, eventualmente, no concurso público, o indivíduo utilizar a certidão de trabalho na eleição como critério de desempate. Tem muito concurso que adota. Quem foi mesário no empate tem vantagem. Tem faculdades também que tem convênio com a Justiça Eleitoral. E aí a atividade mesária é utilizada como parte do currículo para o indivíduo integralizar o currículo, aquelas atividades que os estudantes têm que fazer, além das atividades de sala de aula, né? Atuar como mesário também serve para isso. Muitas vezes, nem sempre, mas serve. Então essas são as grandes vantagens. Agora, como é um trabalho necessário, não existe eleição sem mesário, pode acontecer uma situação extrema, que a gente evita que aconteça, mas pode acontecer, que é justamente essa que você falou. Imagine aí, são 4 mesários de sessão eleitoral. Se um falta, é chato, é ruim, mas daria para a sessão funcionar com 3 pessoas. Né? Com mais dificuldade, mas dá. Agora vamos imaginar numa sessão onde ninguém vá.
ou salvar uma pessoa. Os outros faltam. Aí vai ter que chamar alguém para completar o time. E aí esse alguém pode ser qualquer eleitor que estiver na fila. Então esse mito de que pode ser chamado na fila é verdade, pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer.